Cheguei! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 31 do Pode Chegar. É um prazer ter você aqui, meu querido chegadinho, em mais uma edição. Antes de começarmos os acordos de sempre, eu preciso que você seja inscrito no nosso canal. Tá vendo a plaquinha inscrever-se? É simples. Clicou, automaticamente você já está inscrito. Eu preciso também que você deixe o seu like, o seu gostei, porque assim o YouTube entende que você ama a gente. Entrega Pode Chegar para você e para mais pessoas. Feito isso, deixa eu fazer agora as honras da casa e apresentar a minha convidada para vocês. Ela é a voz que faz o Mineirão pulsar. Há mais de 2 décadas, anunciando gols, escalações e momentos históricos do futebol mineiro, ela se tornou um símbolo dentro de um dos estádios mais icônicos do Brasil. Jornalista, locutora, mestre de cerimônias e pioneira em um espaço que durante muitos anos foi dominado por homens, ela abriu portas e marcou gerações com uma voz firme, emocionante e inesquecível. Hoje o Pode Chegar recebe a mulher que transformou o microfone em identidade e que tem cadeira cativa no coração dos torcedores mineiros. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Poliana Andrade. Gabi, que prazer estar aqui no Pode Chegar. Muito obrigada pelo convite. Meus cumprimentos aí a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui com você para bater esse papo. E obrigada pelas palavras, fiquei até emocionada aqui. Gostou, Poli? Adorei a apresentação. Obrigada, viu? Parabéns aí, Pode Chegar, é sensacional e que honra estar aqui com você. E muito obrigada pelo carinho, pela consideração. Eu que agradeço. Sua voz, ela é assim maravilhosa sempre. Por exemplo, você está conversando entre amigos, você está num momento descontraído, você tem essa voz imponente? Sim, viu, Gabi? O pessoal até brinca, assim, porque... Primeiro, obrigada, né, pelo elogio e a voz, mas é meu jeito mesmo de falar, né? Então é até curioso que, às vezes, eu chego num ambiente, assim, que a pessoa ainda não conversou comigo, né? E, de repente, começa a conversar, e aí já olha assim, essa voz não me é estranha, né? Então as pessoas às vezes até. E muita gente brinca, fala assim, gente, olha o jeito dela falar, igual ela fala lá no Mineirão, às vezes, assim, porque é tão natural, né? E eu acredito que eu puxei isso até da minha mãe. Minha mãe tinha a voz muito grave, e minha irmã também, né? Que também trabalha como locutora, é jornalista também. Eu fui até seguindo os passos dela, da Bel. Ela também tem a voz muito parecida com a minha, da mesma forma, sabe? Assim, nesse jeito de falar, né? Na entonação, assim, e é desde nova isso, né? E é muito curioso essa Antes da questão. gente começar, Poli, me explica a diferença entre locutor, narrador e comentarista. Parece óbvio, mas a gente tem tem muito chegadinho aqui que não é do universo do futebol e que pode se confundir com esses conceitos. Me É explica, verdade, por favor. muito boa a sua pergunta, porque já aconteceram algumas vezes as pessoas me identificarem como narradora, e é bem diferente, viu, chegadinhos? Então, né, a narradora, assim, ela tem a função ali de narrar o que está acontecendo no jogo, né? Os lances, tal jogador presta para esse, vai, e tal, e defende, é gol, né? Assim, narra o jogo, os lances ali que estão acontecendo. O comentarista vai comentar, né? O que está acontecendo ali no jogo, a opinião dele, qual time está melhor, as falhas de tal time, enfim, né? Ele vai fazer um comentário ali do jogo. E eu, como locutora do estádio, eu vou levar para os torcedores que estão ali, né, para o público presente, informações relacionadas à partida. E também, claro, né, a gente tem momentos de interação, momentos de utilidade pública, de conscientização. Então, assim, são informações relevantes para o torcedor que está ali. Então, para a gente exemplificar, né? Vamos pegar aí um dia meu de trabalho, assim, né? Eu chego, eu dou as boas-vindas para o torcedor, geralmente isso 2 horas antes da bola rolar, né? Estou falando aqui de forma geral, claro que pode ter jogo que é antes, tem jogo que é depois, mas é uma média, né? Geralmente é assim. E ali a gente já começa com vários anúncios que vão para o telão e junto à locução, né? São anúncios de conscientização,
de utilidade pública, e tem momentos de interação, como câmera do beijo, e aí vem as informações da partida, né? A escalação, geralmente 15 minutos antes da bola rolar, quando são jogos da Conmebol, meia hora antes. Então, são protocolos diferentes, né? Jogos da Conmebol e da CBF. E aí eu falo a escalação do time, que é um momento muito emocionante, né? Inclusive, substituição durante o jogo, tempo de acréscimo, público e renda. Então, são informações, né, do que está acontecendo ali e que são de relevância para o torcedor. Né, de vez em quando vem, por exemplo, uma criança perdida e a gente vai sim. com um anúncio de utilidade pública, Perfeito. sabe? Então, assim, é focado no torcedor que está ali. Né, informações do jogo que eu, então, locuto, né? Faço a locução. Perfeito. É bem Quem diferente. está em casa assistindo pela TV não te escuta. Olha, não diretamente, mas dá para ouvir a voz lá de fundo. Muita gente, inclusive, fala isso, né? Que ouve tanto na TV quanto no rádio, nas transmissões, né? Dá para ouvir, porque o som do Mineirão é muito potente, muito bom. Então, às vezes, assim, o pessoal até brinca. Tô te ouvindo aqui, manda mensagem, até algumas curiosidades aí. Por exemplo, assim, teve jogos que eu não estava no Mineirão, às vezes estava de licença. Maternidade, né? Já estive rouca também, e muitas pessoas achando que eu estava lá e às vezes né, me ouviam ou ouviam uma transmissão, tô te ouvindo e tudo. E a sua formação profissional é jornalista. Sou jornalista, sou Entendi. da área da comunicação. E na faculdade de jornalismo vocês aprendem sobre essa parte de locução? A gente tem TV, rádio, não diretamente assim, locução para estádio ainda, né? Não existe, pelo menos na minha época, não tinha essa disciplina, mas para TV e rádio, sim. E eu sempre fui mais voltada para essa área. Desde os meus 16 anos, eu sou do interior de Minas, Divinópolis. Na verdade, nasci em Carmópolis de Minas, morei em Oliveira durante a infância e fui para Divinópolis na adolescência. E ali em Divinópolis, antes de até escolher o curso que eu faria, eu já comecei a atuar na área, trabalhando com voz. Com 16 anos, eu iniciei apresentando um telejornal local, e foi aí que eu optei por seguir na área da comunicação. Já gostei muito do que eu fiz ali, né? Falei assim, nossa, é isso que eu quero. Comecei a atuar também como mestre de cerimônias aos 16 anos, e ali eu fui para a área, então, da comunicação. Fiz jornalismo na PUC Minas, vim para BH para fazer jornalismo em 98, com 18 anos, e aqui, então, formei e construí minha trajetória profissional, né? Então, na faculdade, eu tive, sim, algumas disciplinas que mais focadas nesse trabalho com a voz, né? Mais TV, rádio, não assim a locução em si. Mas pude fazer paralelamente alguns cursos, né? Da Beth Seixas, que é um curso de locução bem famoso. Trabalho com fonoaudióloga também, né? Para estar aperfeiçoando e podendo estar aí mais preparada, né? Para usar a voz como instrumento de trabalho. Polly, eu penso que a gente já evoluiu muito, mas ainda existe um preconceito nesse universo da comunicação esportiva com relação a mulheres? Qual a sua opinião a respeito É o que disso? você disse, né, Gabi? Evoluímos muito, mas ainda temos que evoluir muito ainda, eu acredito. Lá atrás, quando eu comecei, em 99, não era comum a mulher no meio esportivo, seja na locução de estádio, né? Inclusive, eu não tenho conhecimento de ter havido uma mulher antes de mim como locutora de estádio. Eu até falo que o presidente da ADENG, a dengue administração dos estádios do estado de Minas Gerais. Nada a ver com a doença, viu, gente? Ele foi muito corajoso, porque ele inovou, né? Colocou uma voz feminina e uma menina de 18 anos para fazer a locução lá no Mineirão. Comecei em abril de 99. Não era comum, seja em locução de estádio, seja no jornalismo esportivo, apresentando como repórter, seja na arbitragem, seja jogando bola, ou mesmo na torcida, né? Acho que a gente estava entrando aí nesse universo. E, assim, era muito comum. Eu nunca sofri um preconceito diretamente, mas percebi, assim, por muitas vezes, assim, olhares desconfiados, né? Eu acho que era aquela coisa, será que ela sabe mesmo fazer a locução ali? Será que ela entende de futebol? Ou será que é só um rostinho ali, bonito, né? Assim, para poder, tá? Enfim, uma voz, né? Existia, assim, esse olhar, até porque eu, além da locução no estádio, eu apresentei programas de esporte por muito tempo, paralelamente. Então, muita gente me conhecia do programa e sabia também que eu era locutora do Mineirão.
Então, assim, havia sim, sabe, essa certa desconfiança. Eu percebia isso, não diretamente, mas e com o tempo eu acho que, eu fui provando e as mulheres foram provando, né, ao longo dos anos aí, que hoje a gente vê um cenário bem diferente, e que bom isso. Eu tenho um grupo no WhatsApp de locutoras de estádio, mulheres, como eu fico feliz de ver, são vários estádios no Brasil, estádios importantes aí que tem mulheres na locução, mulheres, né, se destacando aí no jornalismo esportivo, como repórter, como apresentadora, mulheres na arbitragem, o futebol feminino cada vez ganhando mais espaço, ainda precisa. Queria chegar nesse ponto. Ainda precisa, né, A gente Gabi? precisa caminhar muito, né? Muito. A que se deve essa desvalorização do futebol feminino, na sua opinião? Mas acho que é a questão da cultura mesmo, né, que ainda é conservadora, até um pouco machista, a gente pode dizer. Então, infelizmente, a gente vê patrocínio, né, para o masculino é uma coisa, para o feminino é outra. Não existe esse olhar igual, né? Então, vem aí a Copa do Mundo de futebol feminino, que eu acho que pode contribuir para esse cenário mudar, né? Eu falo em termos aqui mesmo do nosso Brasil. Quem sabe, né, ao longo dos anos, o futebol feminino passa a ser mais valorizado. Né, e eu torço muito para isso, porque é fantástico, né? Eu adoro, eu sempre estou acompanhando, assim, gosto muito de ir nos Jogos das Cabulosas, né, que estão fazendo aí um excelente campeonato brasileiro, se destacando, nem todas as últimas competições aí que participaram, e eu acho que é muito interessante, né, assim, a gente valorizar, a gente dar espaço e aos poucos a gente vai chegando lá, né, a gente espera que realmente se mude aí essa cultura, esse olhar, porque hoje, assim, gente, você vê a torcida nas arquibancadas, quantas mulheres, né, apaixonadas por futebol, que estão ali vibrando, empurrando o time. Então, cada vez mais estamos presentes em todos os ramos aí do futebol, né? Mas ainda precisamos cada vez alçar voos mais altos nesse sentido, né? E você é locutor oficial do Mineirão? Isso, desde abril de 99, eu tenho essa honra, né, esse privilégio de ser a locutora oficial do Mineirão, esse estádio maravilhoso, né, esse templo do futebol mineiro, um ícone, né, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo até, né, o Mineirão é destaque aí mundialmente e é motivo de muita alegria, de muita honra para mim. E normalmente cada estádio tem sua voz principal? É uma marca? Olha, eu não diria que é uma marca, assim, e enfim, assim, eh, eu tenho conhecimento, assim, de estádios que tem mais de um locutor que faz um revezamento, né, mas geralmente o que eu vejo é que, eh, tem-se, né, ali uma única voz, digamos, né, uma única locução, mas não sei se a gente pode dizer que isso é uma regra, né, que todos são assim, porque né, eu tenho conhecimento de alguns que fazem um revezamento, assim, mas entre 2, né, não é um revezamento, assim, cada dia um, né. Mas no Mineirão mesmo, assim, eu tô desde 99, por um período, assim, quando eu comecei, eu tive o privilégio de dividir a locução com o Roberto Marques, que era o locutor lá, quando eu entrei, assim, maravilhoso, me ensinou muito, a pessoa, assim, super bacana. E por algum tempo a gente revezava, eu fazia um jogo, ele fazia outro. E depois ele não pôde continuar, eu fiquei sozinha, né, na locução, mas sempre tive um plano B, digamos, né, porque pode acontecer da gente ficar rouca, ficar doente, e minha irmã, que por muito tempo, né, foi essa pessoa, assim, que me auxiliou, ela já fez a locução várias vezes, assim, eu estava de licença, quando eu estava rouca, e ela foi locutora da Arena Independência por muito tempo, eu também pude ajudar ela lá por diversas vezes. E recentemente, né, esse ano, ela assumiu a locução da Arena MRV, né, a Bel. Então, hoje ela está na Arena MRV, eu estou no Mineirão e a gente tem uma outra mulher também na Arena Independência. Olha que bacana, né? Gente, que 3 legal! estádios de Minas Gerais, os 3 principais, com locutoras mulheres. Eu fico muito feliz, gente, eu sou suspeita. Clássico, Atlético e Cruzeiro, casa cheia, ligou o microfone. Haja Qual a sensação? coração. Ô, Gabi, o clássico é um jogo à parte, gente. Não tem jeito, mexe com o torcedor, mexe com a gente. Energeticamente é intenso, né? Mexe. E eu te falo, não é só quando você tá ali que ligou o microfone, que começou o jogo ou a transmissão, né, meu trabalho. É o pré, é o durante e é o pós. O clássico, ele mexe com a gente,
E aí começa realmente nos dias que antecede, já é aquela, né, aquela atmosfera ali de expectativa, tanto do torcedor quanto da gente que está ali no Mineirão também. E eu tô no Mineirão também no dia a dia, não é só dia de jogo, eu trabalho lá diariamente, então a gente já vive todo aquele clima, né, aquela preparação para o estádio estar pronto para receber esse maior clássico do futebol mineiro e um dos maiores do Brasil, não tenho dúvida, né, porque é fantástico o Cruzeiro e Atlético, a rivalidade acirrada e assim, é sensacional, né? E então, assim, é diferente, dá um frio na barriga, eh, e é sempre surpreendente, né, o clássico, porque nem sempre o que está melhor ganha, e é muito comum de acontecer o contrário, os jogadores se superam, então nunca dá para a gente falar, né, "Ah, vai ser isso e ponto". Não, né, a gente vê aí surpresas, assim, uma atrás da outra, né, mas é fantástico, o Cruzeiro e Atlético é sensacional. E onde você fica ali? Pra Então, gente é imaginar. para localizar. Antes da reforma no Mineirão, na época do A Dengue Informa, eu ficava bem no meio do campo, onde hoje estão ali os camarotes, né, eu ficava ali, eram ali as cabines de imprensa e a minha cabine também da Dengue, né, ficava ali, então, era bem no meio do campo, onde hoje é o setor roxo, mais próximo do amarelo, setor para os chegadinhos poder localizar, né. Hoje eu fico no setor laranja inferior, atrás do gol, Uhum. do lado do Mineirinho, do lado da Pampulha, né. Sim. O gol da Pampulha e o gol da cidade, né, antigamente falava-se assim, então do lado do gol da Pampulha. Então a minha visão hoje, não é tão boa quanto era de antes, mas hoje a gente tem uma tecnologia que antes não tinha, né. Uhum. Então hoje eu tenho, monitor, né, no CCO, Centro de Controle Operacional, que é onde eu fico, né, onde está a minha cabine. Então a gente tem, uma pessoa que fica no campo, que comunica com a gente por rádio, eu fico ouvindo também radinho, né, que auxilia na hora de uma substituição, de um tempo de acréscimo, que às vezes eu não consigo ver de onde eu estou, mas Uhum. eu tenho esses auxílios tecnológicos, né, assim, que são fundamentais, e eu consigo ali, né, de certa forma acompanhar também. A gente trabalha, vê o jogo, se emociona junto, é sensacional, né. Eu falo que eu adoro o que eu faço e já são 27 anos, mas hoje eu vou com a mesma alegria, com o mesmo prazer de que eu ia lá atrás. E com esse tempo todo de carreira, teve alguma informação importante que você não deu? Por algum deslize? Uma substituição, um gol, um detalhe? Que eu não dei? Olha, Gabi, não, que eu não tenha dado, assim, não me lembro no momento, né. Já aconteceram algumas gafes, algumas informações, assim, curiosas, né, como substituição de árbitro, foi muito curioso falar isso, né, o árbitro machucou e não é comum de acontecer. Uhum. Já aconteceu na época da dengue, eu ficava com o telefone na cabine e aí ligaram pedindo para anunciar. Ó, essa daí eu não dei do jeito que me pediram, né, porque vou explicar. A pessoa tinha falecido, sabe, o parente de um torcedor que estava lá no estádio. Uhum. E ele queria que eu falasse, né, que o parente tinha falecido para ele ir para casa. Mas, né, a gente não podia falar isso dessa forma, né. Sim. Então ali, eu não me lembro muito bem, assim, mas como que foi que eu falei, mas foi mais ou menos assim, né: "A dengue informa, utilidade pública, atenção", nome da pessoa, entrar em contato, na sua casa, alguma coisa assim, Porque na né. época não tinha celular? A Não lembro se tinha, até tinha, né, não era tão comum, era aquele tijolão, Aham. mas assim, às vezes a pessoa também não levou, não atendeu, né, e era uma Entendi. situação mais urgente, né. Então, assim, agora já aconteceu, por exemplo, eu já fiz por muito tempo a locução no Independência também, Uhum. fazia paralelo, Mineirão e Independência. Comecei no Uhum. Mineirão em 99, em 2000 no Independência, fiquei lá até 2012, quando o Mineirão reabriu após a reforma e minha irmã assumiu a Independência. Uhum. Então foram muitos anos. E lá no Independência, já aconteceu de eu tirar jogador errado, sabe, assim, fazer substituição. O Ronaldinho Gaúcho até, né, um grande nome aí do futebol. Eu ouvi no rádio e na época eu não ficava assim, não dava para eu ver a placa levantando, eu ficava mais atrás, sabe. Uhum. E aí eu ouvi e falei: "Substituição no Atlético, sai, eh, Ronaldinho Gaúcho, entra Bernard", e na verdade não era ele que estava saindo. Quando eu entrei, assim, cheguei mais próximo e vi,
ele olhando para cima, né, como se diz, tá me tirando. Então, E a assim, torcida desesperada. a torcida também, mas, ó, como assim, né? O Ronaldinho tá em campo e tá tirando ele. Mas minha maior gafe foi lá no Independência também, né? Foi quando o Fabiano, goleiro do América, falhou feio no gol. E aí chegou para mim um papelzinho de utilidade pública. Eu olhei aquilo, achei estranho. Eu tinha pouco tempo que eu tinha começado na locução, isso foi em 2000. Mas eu falei assim: trouxeram para mim, eu vou falar, né? E era mais ou menos assim: América Futebol Clube informa, utilidade pública, atenção, Fabiano, seu amigo frango o aguarda atrás do gol. Ai, gente, mas o estádio, riu, o pessoal riu demais, assim, todo mundo olhando assim pra cadê, gente? Quem que é essa, que essa moça tá falando? KKKK. Ai, ai, hoje eu acho que com a minha experiência eu não cometeria essa gafe, né? Mas enfim, aconteceu. A gente faz parte, né? Hoje eu tenho história para contar. E travar a língua, assim, se embolar na hora de falar alguma coisa, já aconteceu? Já ao vivo, né, às vezes a gente tropeça, É? né, fala alguma coisa, acho que nada, assim, relevante, que tenha comprometido alguma informação ou prejudicado alguém, mas já aconteceu, assim, de ali, às vezes, você tropeçar, né, e aí você vê que você não, ou melhor, né, corrigir, fazer uma retificação, assim. Assim, quando eu comecei, que eu era mais nova, tanto na locução no Mineirão, quanto na apresentação de programas, né, eu me cobrava muito, sabe, eu ficava, assim, arrasada quando eu errava. Gente, eu falava: "Meu Deus, né, não posso errar, não posso errar". Mas, assim, depois com o tempo a gente vai vendo, errar é humano e acontece, a gente tem que ter um jogo de cintura, né, para poder estar corrigindo ali, e isso até torna a coisa mais humanizada, eu acho, né. Fiz teatro, inclusive, até para me ajudar, viu, nessa questão da improvisação, né, de poder estar realmente ali tendo um jogo de cintura maior em Então algumas vou te situações. propor um desafio, Polly, para o quadro Travou ou Perdeu. Ai, ai, ai. Ai, Por favor, diretor, temos alguns desafios aqui para um socorro. teste de oratória para a nossa locutora, para poder ler sem travar em Posso 15 pegar? segundos. 15 segundos, posso pegar? Pode pegar. São 3 frases, é para eu ler as 3 3? frases, aí é 15 segun 10 segundos, diretor, Ah, para cada frase. trava-línguas. Trava-línguas, vamos Socorro. apertar, 10. Valendo, vai, Polly. Grêmio grelhou grevilhas gregárias gerando grânulos gris. Arrasou, bora. Posso ir pro próximo? Pode. Cléris claudicou, claudinetes claros, clamando clarões clóricos nas clivagens clamorosas. Meu Deus, ela é muito boa nisso. Próxima. Frígida friccionou frascos fraturados, frutificando frígidas fraturas em frisos fragmentados. Gente, eu tô chocada. Deu quanto tempo, diretor? 6 segundos as 3 frases. Maravilhosa. Próxima. Próxima. Nossa, vamos lá, hein? Posso? Pode. Trísculo trançou treliças trêmulas, triturando traves trianguladas em transições trôpegas. Essa é mais Ah, é difícil, difícil. você viu que eu travei, né? Bora, vamos lá. Vamos para a última. Gláucia gleba glacial glutinou, grudando glóbulos glóticos em glípticas glotalizações. Falei certo? Falei, Maurício. Meu Deus, você é muito boa nisso. Eu vi agora, viu, gente? Não foi Meu Deus. combinado, ela foi pega de surpresa total. Não sei se eu falei certo, se eu tropecei em alguma palavra. Porque Foi. palavras difíceis aqui que eu nunca vi, viu, gente, confesso. Ter boa oratória, como conseguir desembolar isso e fazer a língua mexer, a boca movimentar para não travar? Olha, Gabi, eu acho que com a prática mesmo, e eu cheguei lá atrás, né, fazia alguns cursos assim que eu acho que contribuíram. E também recentemente fiz. Mas eu acho que é o dia a dia, é a prática. Mas eu fiz curso com a Beth Seixas, né, um curso de locução que dá algumas dicas. Fonoaudióloga voltada também para locução, que tem os exercícios, né, que a gente faz de trabalhar a musculatura da língua. E um detalhe, né, importante, nós que trabalhamos com a voz, a gente é como se fosse um atleta da voz. E não assim, não é, como é que eu posso dizer a palavra? Assim, não basta a gente trabalhar com a voz só no dia que a gente vai precisar dela. É um trabalho diário, que a gente tem que fazer igual os atletas de futebol fazem ali o treinamento no dia a dia. É importante a gente ter esse cuidado
com exercícios que exercitam, exercício, eu fui redundante aqui, né? Com exercícios para a língua, para a musculatura da língua, eh, né, assim, para você poder estar preparado no dia ali que você precisa dela, né? E cuidados também, hábitos saudáveis que a gente tem que ter, né? Seja questão de beber muita água, ter um sono suficiente, não ingerir muita bebida alcoólica, socialmente pode, né, gente, evitar um ar-condicionado forte, né? Alguns cuidados, assim, que fazem toda a diferença, né? Uhum. Agora essa questão da oratória, eu acho que é mais assim, muitas coisas ajudam, né, até a questão de uma leitura, né, assim, você vai tá trabalhando ali e também exercitando, enfim, e eu fiz recentemente, quando a gente entrou na pandemia, foi um desafio, né, porque a gente não sabia o que que ia ser. O Mineirão, por exemplo, fechou, assim, você não teve jogo, evento por muito tempo, depois voltaram os jogos, mas sem público, e a gente não sabia se ia poder voltar a ter público, né, era um mistério. Então, assim, eu comecei a fazer um curso de locução, locução essencial, que foi muito importante nesse meu processo, sabe. Me deu várias dicas, assim, pra gravar a locução, né, para poder estar preparada também, assim, nessa melhor forma de falar, né, de exercer a profissão em vários sentidos, né. Foi aí que eu fui fazer teatro também, Uhum. e me ajudou muito, né, porque você fica mais solta, questão da interpretação, né, eu acho que ajuda bem. Então, assim, acho que é um conjunto, né, de ações que eu acho que a gente, tem que buscar ter para poder auxiliar, né, nessa questão mesmo de estar preparada ali para falar. Mas eu te confesso, eu me sinto mais confortável aí no seu lugar do que aqui no meu, Uhum. de às vezes entrevistar, que não é fácil, né, Sim, sim. né, não é fácil não, mas assim, ser entrevistada me gera ainda uma expectativa, você Aham, que acredita? você não sabe Um o que frio na vem, barriga, e é depois vem um isso. trava-língua do nada. Pois é, é isso. Então, assim, é um exercício mesmo que a gente, tem e que com a prática você vai ficando mais solta, mais desenvolta, né. Olha, o É. momento mais marcante da sua carreira no Mineirão, o momento de maior emoção que você já viveu lá? Nossa, foram tantos momentos emocionantes no Mineirão nesses 27 anos, que é difícil citar um só. Eh, assim, um jogo que me marcou muito, né, falando, assim, sobre jogos emocionantes, né, foi Cruzeiro e São Paulo em 2000. Porque, assim, do jeito que aconteceu, né, o Cruzeiro estava perdendo o título, né, foi a final da Copa do Brasil e no finalzinho teve uma falta para o Cruzeiro, o Giovani cobrou e fez o gol de falta, e aquilo ali eu pude sentir o Mineirão tremer, sabe, o Uhum. Mineirão vir abaixo, assim, foi uma festa, assim, aquilo ali me marcou muito e tinha pouco tempo, né, que eu estava lá, eu Uhum. comecei em abril de 99, isso foi, em 2000, né, foi um ano depois praticamente, então, assim, foi muito, sabe, marcante para mim. Agora quando você fala, por exemplo, que a sua voz levou a informação para o torcedor em 2003, o Cruzeiro estava jogando contra o Paysandu no Mineirão e o Cruzeiro seria campeão se ganhasse do Paysandu e se o Santos tropeçasse no Goiás, no Serra Dourada. Acabou que as 2 coisas aconteceram, mas enquanto o Cruzeiro não ganhava, o Santos começou a perder. E aí a cada gol que eu anunciava, né, eu dizia: "A dengue informa Campeonato Brasileiro no Serra Dourada, Goiás 1, Santos 0, Goiás 2, Santos 0, 3". E aí a torcida vibrava cada vez que eu falava, sabe, e ali eu pude perceber, eu falei assim: "Gente, o tanto que é importante, né, assim, a informação que a gente traz aqui para o torcedor, que muitas vezes o torcedor sabe é por nós". Muitos até levavam e levam ainda radinho e tudo, mas nem todos levam e nem todos ficam conectados. Mas enfim, depois vieram muitos outros momentos, né, Atlético e Olímpia na reabertura do Mineirão, em 2013, a final da Libertadores, quando o Atlético foi campeão nos pênaltis. Também foi um jogo muito marcante, quando a torcida voltou ao estádio após não, a gente ainda estava na pandemia, mas houve uma flexibilização, né, então ficou um tempo sem ter torcedor, aí quando voltou a ter torcida, era só 30%, mas parecia que o Mineirão estava lotado. Foi um Uhum. outro jogo muito marcante, sabe. Então, são vários jogos, assim, que realmente me marcaram, Brasil e Argentina, tive a oportunidade de fazer alguns e é um clássico, né, sensacional, o maior clássico sul-americano, sempre marcante. Então, né, são muitos momentos. Nossa, assim, é uma história, né, de 27 anos e
com muita coisa aí para contar, né, Gabi? Que é difícil resumir, né? São 27 anos. E por trás de tudo isso existe o Paulo Antônio, seu filho. Paulo Antônio tem quantos anos? Paulinho tá com 9, vai fazer 10 anos agora em julho e, assim, é um apaixonado pelo Mineirão, pelo Cruzeiro, pelo futebol. Eu já ia te perguntar, e ele conta para os amigos que você faz esse trabalho? Ele tem orgulho de falar? Conta, Gabi, eu acho muito bonitinho que eu percebo isso nele, sabe? Esse orgulho mesmo de contar, né? E é muito curioso que às vezes eu chego na escola ou no futsal e os amiguinhos às vezes brincam, né? Vêm e tem uns que falam, as mães me contam, eu acho isso assim fofo. Ah, eu queria que você fala com a mãe, queria que você também fosse igual a mãe do Paulo Antônio, trabalhasse com o futebol do Mineirão. Oh, meu Porque o Deus. futebol tem isso, mexe, né? Mexe, é paixão. Então, assim, é desde pequeno, né? Então, o Paulo Antônio, assim, eu percebo nisso, esse orgulho dele, né? E é muito bonitinho, assim, e ele é um super companheiro e tá comigo em todos os jogos, claro, né? Ele na torcida, Uhum. eu na locução. Eu falo que quando ele nasceu eu tinha o desafio de ter uma rede de apoio para ficar com ele em casa, né? Quando eu ia trabalhar final de semana, Uhum. à noite, durante a semana, enfim. Hoje o meu desafio é ter alguém para ficar com ele no estádio enquanto eu Porque ele quer ir. trabalho, porque ele quer ir em todos os jogos. E ele, assim, o pessoal até já conhece ele, já sabe, porque ele é muito comunicativo, né? Tá sempre falando aí de futebol, do Cruzeiro, gosta de rede social, então tá sempre gravando vídeos também, com uma empolgação, assim, muito empolgado, né? Ele vibra mesmo ali, e é um cruzeirense, assim, e vou te falar, entende mais de futebol do que eu, sabe? Ele sabe tudo, não só do Cruzeiro, mas do futebol nacional, do futebol internacional, do futebol de hoje, do futebol antigo, acompanha vídeos e é uma memória, né? Guarda numa facilidade os dados, né? Enfim, então é impressionante. Polly, agora chegou o momento do quadro O que Chega à Mente. A gente já está chegando próximo ao fim do programa, passou muito rápido. Nossa, tá vendo que conversa Uma delícia. gostosa, papo bom. E Passa rápido. agora, tudo que eu falar com você, que você pensar em milésimos de segundo, você me devolve. É um jogo de bate-bola. Eu falo uma coisa, você pensou, imaginou, você me devolve rapidamente. Coisas assim que tem a ver com o que você falou? Isso. Vamos lá, começou, ó. O que mais te irrita dentro dos estádios é Preconceito, falta de respeito. um lance inesquecível, Gol do Giovani de falta na final da Copa do Brasil em 2000. o melhor jogador do Brasil é Do Brasil, hoje, ou da história. hoje. Nossa, mãe, são tantos. Eu vou ser bairrista, tá, gente? Matheus Pereira. Uma torcida que te impressiona, Nação Azul. o tropeiro do Mineirão é É tradição, é excepcional, é único. segundos antes de abrir o microfone, eu sinto, Uma emoção, sempre, até hoje. até hoje. 27 anos e é sempre emocionante, sempre aquela expectativa. O silêncio mais marcante que já vivi no Mineirão foi. A queda do Cruzeiro em 2019 para a Série B, no jogo contra o Palmeiras. Nossa, até arrepiei, hein? Nossa, foi Uma energia terrível. de tristeza, né? Você vê o Muito torcedor grande. sair do estádio, chorando, frustrado. Eu vou te falar, eu estava lá no Brasil e Alemanha, no 7-1. Me marcou também. Mas esse da queda do Cruzeiro foi realmente o mais marcante. Qual ano foi? 2019. Uma viagem inesquecível, Nossa, foram tantas. Meu Deus, eu tenho costume de viajar com o Paulinho para conhecer estádio, né? Pelo Brasil afora. Agora a gente vai começar a ir para uns países mais perto, que ele quer. Assim, vamos lá, né? Tem que ver a questão de tempo e dinheiro. Mas, enfim, nossa. Aí eu vou falar para o Rio, porque, assim, lá a gente conheceu o Maracanã, né? Que é um estádio maravilhoso, né? Muito parecido com o Mineirão, inclusive, tanto na história quanto. Enfim, é o primo do Mineirão, né? O irmão. E outros estádios do Rio, assim, foi fantástico. Mas teve várias outras viagens que foram marcantes também. Mas vamos citar só essa, só uma, Sim. né? Uhum. Ser mãe do Paulo Antônio é Uma bênção, uma dádiva. batom nude ou vermelho? Nude.
Esmalte claro ou escuro? Eu sou bem eclética, viu? Hoje eu tô de escuro, mas se for para escolher um, eu prefiro claro, assim, eu mais tô com claro do que com escuro. A dengue informa Que eu amo meu trabalho, amo a minha profissão, eu amo ser a Então fala locutora do pra Mineirão. gente, fala com a voz da locutora. A dengue informa: eu amo ser a locutora do Mineirão, do gigante da Pampulha. Eu amo falar para vocês, torcedores. Que linda! Obrigada, Gabi. Poliana Andrade por Poliana Andrade. Mãe, profissional, ser em evolução. Sempre, né, em busca aí de melhorar em todos os focos da vida, né? Como mãe, como esposa, como irmã, como filha. Hoje meus pais saudosos estão lá de cima, né, mas procurei sempre ser uma filha merecedora, né, do que eles eram, e continuam sendo para mim. Profissionalmente, eu acho que a gente nunca chega num patamar que a gente fala: "Tá bom, já é assim e pronto". Não, acho que a gente sempre pode melhorar, sempre pode crescer, aprender, né, e a vida é uma troca. A gente aprende com todos que estão ao nosso redor, desde quem está mais acima, quem está mais abaixo. Eu acho que é sempre assim, né. E eu acho que a gente está sempre aí em evolução, como pessoa, como ser humano, né, sempre tentando, fazer o melhor de nós, sempre com muita empatia, muito respeito pelo próximo, né, e é isso, assim, eu tento levar a minha vida e ser um pouco poliana, né, até por isso o meu nome, gente, Poliana com 2 L's, Y e 2 N's. Quem aí se lembra ou leu ou assistiu o filme, a novela, né, da Poliana, que brincava aí do jogo do contente, né, assim eu tento ser, sempre olhar o lado bom de tudo que acontece, por pior que seja, sempre o lado cheio do copo. E sempre existe, né, alguma coisa positiva naquilo que a gente pode, absorver, né. Exatamente. Eu te agradeço muito a oportunidade, a troca de hoje, essa conexão. Foi incrível conhecer a voz do Mineirão, mas não só a voz, a Poli. Quando você diz "a dengue informa", você desperta na gente vários sentimentos. Quem já esteve lá torcendo, vibrando, é nostálgico te ouvir. São 27 anos de história e a sua voz faz parte da nossa vida, faz parte do nosso amor pelos times, pelas torcidas. Queria te agradecer imensamente a oportunidade, viu, Ô Poli? Gabi, a honra é toda Parabéns por minha. ocupar um espaço que eu imagino que há 27 anos atrás tenha sido um grande desafio, e Sim. você mostra que é possível fazer com toda perseverança, com toda vontade. Com certeza você foi subjugada, às vezes diminuída, reduzida, mas você ocupou o seu espaço. E com certeza abriu portas para muitas mulheres que sonham em trabalhar com a comunicação esportiva. Muito obrigada pela Ô Gabi, oportunidade, eu te viu? agradeço pelo convite, viu, pela consideração, pelas palavras, por esse carinho, fico extremamente emocionada e feliz. É uma honra, ocupar, né, esse cargo, essa função de locutora do Mineirão, de poder falar para a torcida mineira, assim, é um trabalho realmente que eu exerço com muito amor, sabe, com muita paixão. Então, obrigada a todos pelo carinho, por sempre estarem comigo, né, porque a torcida é que é a dona do espetáculo. Essa é uma conexão que realmente me deixa muito feliz. Gratidão, Posso viu, te dar um pelo abraço, convite. Mas é Poli? claro, a honra é minha. Muito obrigada, Obrigada a viu? você, viu? Parabéns aí Amém, pelo muito podcast, obrigada, pelo muito Pode Chegar, obrigada. maravilhoso. Você é maravilhosa. Muito obrigada, Viu? Assim, Poli. nossa, como Vindo papo de você assim, é uma honra. como passou rápido, que papo gostoso. Muito Nossa, obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora pode deixar beijo, abraço, suas redes sociais, pode ficar à vontade, Poli. Então, vou deixar aqui meu Instagram, né? Ali é um espaço que realmente eu me conecto muito com o público que me acompanha no Mineirão e também em outras esferas aí da minha vida. É poliandrade.locutora, Polly, como eu disse, né? Minha mãe seguiu aí o livro, Andrade.locutora. E, né, fica aqui o meu abraço para todos que estão nos acompanhando, todos chegadinhos. E, né, assim, é uma gratidão, né, poder estar junto com milhares, milhões de pessoas ali no Mineirão, né, há tantos anos. É um trabalho realmente que eu amo fazer. Eu espero que essa história ainda continue. Vou cuidar da voz para isso. Fisicamente a gente vai ficando velhinha, né, Gabi? Mas a gente cuidar da voz, a voz, Sempre geralmente linda. a gente pode conseguir manter ela, né? Até realmente aí ficar mais velha. Então, eu ainda quero continuar construindo essa história. Espero poder ainda vibrar muito com o torcedor ali, ver muitas conquistas de títulos, muitos momentos emocionantes. Obrigada, viu, pelo carinho. Um beijo aí para todos, para toda a equipe aqui também, né, presente
e que faz também esse podcast acontecer, né, Gabi? Obrigada, Te viu? espero mais vezes. Vai ser um prazer, pode contar, hein? Muito Beijo, obrigada. gente. Gostaria de agradecer a Iagos Boutique, que escolheu esse look lindíssimo para eu gravar este episódio ao lado da Poli. Se você, assim como eu, gosta de uma moda imponente, clássica, de bom gosto, eu te convido a seguir a Iagos Boutique, o arroba tá aqui na tela, eles entregam para todo o Brasil. Gostaria de agradecer também ao estúdio Lícia Velar. Hoje eu fiz a minha produção sozinha de cabelo e maquiagem, sempre é o estúdio Lícia Velar que me produz, mas eu consigo me maquiar em casa por conta do curso de automaquiagem da Lícia. Tem um QR Code aqui no canto da tela, você será direcionado para a área de compra para adquirir o curso e se maquiar em casa sem mistério. Gostaria de agradecer também ao escritório Viga, que realiza registro de marcas e patentes. Se você é empresário, tem a sua empresa, sua marca ainda não registrou, corre para fazer o registro. Você está correndo riscos, viu? A galera do escritório Viga vai te ajudar, te auxiliar nesse processo. E para você, meu querido chegadinho, que ficou comigo do início ao fim, ó, um beijo no seu coração, gratidão demais. Eu amo fazer isso aqui acontecer, você sabe disso. Você que me ouviu pelo Spotify, muito obrigada pela companhia. Para você que me assistiu pelo YouTube, foi uma honra. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.